Você sabia que existem hábitos que, sem você perceber, estão te afastando de Deus? Não estou falando de pecados escandalosos ou de coisas óbvias. Estou falando de pequenos hábitos, atitudes comuns, coisas que muitos cristãos fazem todos os dias sem notar o dano que causam à sua vida espiritual. Hoje, você vai descobrir quais são esses hábitos e, mais importante, você vai entender como eles funcionam como uma corrente silenciosa que te prende longe da presença de Deus. Prepare seu coração, porque essa mensagem vai te confrontar. O primeiro hábito que está te distanciando de Deus é fazer a mesma oração todos os dias. Orar não é repetir frases automáticas. Não é simplesmente uma rotina espiritual. Muitos crentes oram todos os dias, sim, mas dizem exatamente as mesmas palavras ao dormir, ao despertar, ao comer, sem emoção, sem reflexão, sem conexão. E o problema é que essa oração que deveria te aproximar de Deus, agora te adormece. Já não é um diálogo real, mas uma fórmula vazia. Jesus advertiu claramente em Mateus capítulo 6, versículo 7, dizendo: "Quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos." Deus não está buscando que você fale muito, nem que diga frases bonitas. Ele quer que você fale com o coração, que o inclua de verdade no seu dia. De que adianta repetir palavras se sua mente está em outra parte e seu coração não está conectado? Uma oração genuína pode durar 1 minuto, mas transformar seu dia. Uma oração repetida 1000 vezes sem sentido não muda nada. O segundo hábito é escutar música que parece cristã, mas não é. Nem tudo que soa suave e menciona Deus está alinhado com sua verdade. Há canções que se disfarçam de cristãs, têm frases doces, emoções elevadas, mas não têm doutrina, não têm clareza. E muitas vezes, sem você perceber, estão te levando a uma experiência emocional sem profundidade espiritual. E o que acontece? Você se acostuma. Primeiro escuta uma, depois outra, e quando menos percebe, já está confortável escutando música secular porque não é tão ruim assim. É como estar no mar. Você entra caminhando e, sem perceber, a corrente te arrastou mar adentro. Você está longe da margem e não notou. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, cantando com graça ao Senhor salmos, hinos e cânticos espirituais." A música que você escuta te conecta com Cristo ou só te entretém e te emociona? Se você chegou até aqui, é porque este vídeo está te confrontando. Por isso quero pedir um favor pessoal. Inscreva-se neste canal. Aqui compartilharei verdades que, embora às vezes sejam desconfortáveis, te impulsionam a estar perto de Deus. E se puder, por favor, comente: "Estou disposto a mudar o que me afasta de Deus." O terceiro hábito é pedir sempre que outros orem por você, mas você nunca ora. Pedir apoio em oração não está errado. Na verdade, é bíblico. O problema é quando você sempre busca que outros orem por você, mas você mesmo nunca fala. Com Deus, nunca o busca, nunca se humilha. É como querer sarar, mas não ir ao médico, ou querer mudar, mas que outros façam isso por você. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: "Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça." O acesso está aberto, o véu se rasgou, você não precisa de intermediários, e se você não ora, ninguém mais pode fazer isso por você com o mesmo peso, com a mesma entrega, com o mesmo quebrantamento. O quarto hábito é ler a Bíblia só no celular e entre notificações. Ler a Bíblia no celular não é pecado, mas se você faz isso enquanto chegam mensagens de WhatsApp, e-mails, alertas de redes sociais, você está realmente escutando Deus. É como ter um encontro importante com alguém e olhar o telefone a cada 30 segundos.
Que mensagem você está enviando? Que há coisas mais urgentes do que escutar a quem você tem diante de você. Muitos dizem, é que não tenho Bíblia física. Mas isso não é desculpa se você pode investir em outras coisas. Se não pode, claro que Deus. Entende? Mas se pode e não quer, isso é indiferença disfarçada de conveniência. Salmo 1, versículo 2 nos lembra: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação requer atenção. Você pode meditar enquanto revisa suas notificações? Não, verdade? Faça do tempo com Deus algo sagrado. Busque um lugar, um momento e uma atitude de honra. Curta este vídeo e se inscreva para continuar recebendo mensagens que transformam. O quinto hábito é se comparar com outros cristãos para justificar sua mornidão. Eu não sou tão mau como fulano. Até o pastor falhou. Se meu líder faz isso, por que eu não? Esse é um dos hábitos mais sutis e perigosos. Deus nunca te pediu que seja melhor que outros. Te pediu que seja santo, que siga a Cristo, não aos homens. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: Sede santos, porque eu sou santo. Quando você usa os erros dos outros como desculpa para sua mediocridade, está dizendo em voz baixa: eu não quero mudar. O olhar deve estar posto em Jesus. Os demais podem te inspirar, mas nunca te justificar. O sexto hábito é orar deitado e meio dormindo. Claro que Deus conhece seu coração. Claro que há dias de cansaço e situações especiais, mas se deitar para orar já se tornou seu costume diário. Você está perdendo a reverência. Está falando com o Criador do universo, como se fosse uma voz a mais na sua cabeça quando quase cai de sono. Você falaria com uma autoridade importante quase dormindo. Então, por que fazer isso com Deus? Salmo 95, versículo 6 diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Deus não está esperando uma postura externa perfeita, mas sim um coração que o valorize. Ore de pé, de joelhos, sentado, mas faça despertado, presente, consciente. O sétimo hábito é dizer: eu tenho meu relacionamento pessoal com Deus para evitar congregar. Essa frase soa madura, mas muitas vezes é só uma desculpa para evitar compromisso, prestação de contas e comunidade. Deus não te criou para viver sua fé em solidão. A igreja é seu design. Não é perfeita, mas é seu corpo. E se afastar dela não te faz mais espiritual, te faz mais vulnerável. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Às vezes, esse relacionamento pessoal que você diz ter não é tão profundo como você acredita, e um dos sintomas é que você se afasta de outros crentes e se converte em seu próprio juiz. Não se trata de estar em todas as atividades da igreja, mas de caminhar com outros, de aprender, prestar contas, crescer juntos. O oitavo hábito é não ler a Bíblia com constância. Se você não come, se debilita. Se não lê a palavra, sua fé seca. É assim de simples. Muitos cristãos leem devocionais, escutam pregações, veem vídeos como este, mas nunca abrem sua Bíblia por si mesmos. Deus não quer que você dependa sempre do alimento de outros. Quer que você aprenda a comer sozinho, a buscar, a esquadrinhar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Se você não está sendo ensinado pela Bíblia, está sendo ensinado pelo mundo. E o pior, você nem percebe, porque a fé não morre com um escândalo, se apaga com abandono. Escreva amém nos comentários se essa palavra está tocando seu coração. O nono hábito é escutar pregações enquanto faz outras coisas sem prestar atenção. Há quem coloca pregações enquanto faz outras coisas que ocupam sua atenção. E claro, isso pode te ajudar,
Mas se essa é sua única forma de se alimentar espiritualmente, você está comendo distraído. Imagine ir à igreja e responder mensagens durante todo o sermão. Aproveitou algo? Não. Da mesma forma acontece quando você põe um áudio sem escutá-lo realmente. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas esse ouvir implica atenção, reflexão e resposta. Não use a pregação como som de fundo. Faça dela alimento. Pare, escute, tome notas e coloque em prática. O 10º hábito é servir muito na igreja, mas descuidar sua intimidade com Deus. Estar ocupado na obra de Deus não significa que você está perto do Deus da obra. Muitos cristãos acreditam que quanto mais atividades fazem, ensinar, cantar, dirigir, ajudar, mais espirituais são. Mas o problema é quando o serviço substitui o relacionamento. Quando você já não ora, não lê, não escuta, só faz. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, nos lembra o que Jesus disse a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e afadigada com muitas coisas. Todavia, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Marta não era irresponsável, era sábia. Sabia que antes de fazer, devia estar aos pés do Mestre. Se você serve muito, mas já não tem tempo para estar a sós com Deus, algo está errado. O serviço sem intimidade te converte em um ativista religioso. A intimidade te converte em um servo aprovado. Curta e se inscreva agora, porque essa mensagem pode mudar sua vida. O 11º hábito é falar o tempo todo de Deus, mas nunca falar com Deus. É fácil dar conselhos espirituais, compartilhar versículos, publicar frases bíblicas, mas há uma armadilha silenciosa, que você fale tanto de Deus que sinta que isso já é suficiente. Muitos cristãos passam horas falando de temas espirituais, mas não oram. Não param para escutar a voz de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Falar de Deus não é o mesmo que estar com Ele. Você pode pregar e ainda assim estar seco por dentro. A palavra não deve só passar por sua boca, mas primeiro por seu coração. Menos discurso, mais comunhão. Menos aparência, mais realidade espiritual. O 12º hábito é confiar mais em livros cristãos que na Bíblia. Ler livros cristãos não é ruim. Muitos são edificantes, inspiradores, úteis. Mas se você lê mais livros devocionais, motivacionais ou de liderança cristã que a mesma palavra de Deus, há um desequilíbrio. É como se alimentar sempre de comida processada e esquecer os nutrientes reais. Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Só a palavra tem o poder de transformar. Os livros podem te ajudar, mas nunca substituí-la. Leia tudo o que quiser, mas que sua fonte principal continue sendo a Escritura. Porque se você só escuta vozes humanas, por mais sábias que pareçam, cedo ou tarde, se desviará. O 13º hábito é se encher de atividades cristãs, mas não praticar a obediência. Há quem assiste a todos os cultos, vão a todas as conferências, escutam todas as pregações, mas seguem vivendo igual. Consomem conteúdo cristão como entretenimento, não como instrução. Tiago capítulo 1, versículo 22, o diz diretamente: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A rotina espiritual não é garantia de transformação. Você pode estar muito informado, mas nada transformado. O que te muda não é o que você escuta, é o que você obedece. Não é quanta palavra você consome, mas quanta aplica. Deus não busca assistentes fiéis a eventos, mas discípulos obedientes.
Escreva nos comentários o que te aflige para que possamos orar juntos. O 14º hábito é jejuar para manipular Deus, não para se render a Ele. O jejum é poderoso, mas mal entendido se torna perigoso. Muitos jejuam não para se humilhar, mas para forçar uma resposta. Jejuam para torcer o braço de Deus como se fosse uma moeda de troca. Isaías, capítulo 58, versículo 6, esclarece o verdadeiro propósito. Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos? O jejum não é para obter mais coisas, mas para ser mais sensível, mais rendido, mais alinhado com a vontade de Deus. Se você jejua, mas segue com orgulho, com pecado, com rebeldia, só está fazendo dieta religiosa. Jejum sem rendição é só fome. Jejuar com humildade é transformação. O 15º hábito é buscar sempre novas revelações, mas ignorar as instruções básicas. Alguns cristãos querem sempre algo novo, uma palavra fresca, uma profecia, um mistério profundo, mas não estão obedecendo o básico: perdoar, orar, congregar, santificar-se. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. O confronta assim: pois, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. O desejo de aprofundar é bom, mas não deve ser uma desculpa para evitar o simples. Você não pode avançar no profundo se não caminha no básico. Às vezes, você não precisa de uma nova revelação, mas obedecer à anterior. A maturidade não se mede por quanto você sabe, mas por quanto você aplica. E agora o quê? Reconheceu algum hábito seu nesta lista? A maioria destes hábitos não parecem pecado, não te escandalizam, não chamam a atenção, mas aí está o perigo, que são tão comuns que você já não os questiona. A mornidão espiritual não começa com uma queda, começa com uma distração, uma desculpa, uma justificativa pequena. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer cristãos confortáveis, quer corações vivos, despertos, rendidos. E para isso você precisa fazer mudanças intencionais. Se este vídeo te confrontou, compartilhe. Nem todos querem ouvir este tipo de mensagem, mas muitos precisam. E se ainda não fez, inscreva-se neste canal. Aqui não suavizamos a verdade. Aqui falamos direto, porque acreditamos que Deus merece uma fé autêntica e sem desculpas. Deixe seu amém nos comentários e que Deus te abençoe poderosamente.